Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos criar mais um algoritmozinho em Python. Hoje vamos escrever um pequeno programinha para verificar se um número fornecido pelo usuário é primo ou não. Em poucas palavras, o que é um número primo? É aquele número que é divisível apenas por um e por ele próprio. Tecnicamente falando, na teoria dos números, a gente vai ter um número natural n e esse número ele vai ser primo se ele possuir exatamente dois fatores, um e ele próprio. O que é um fator? Fator é um número que é um divisor exato de n, ou seja, você consegue dividir n por esse fator e o resto é zero. Por exemplo, aqui na tela eu tenho uma pequena tabelinha com alguns números, seus respectivos fatores e uma coluna dizendo se ele é primo ou não. O número 1 ele não é primo, ele não é considerado primo, nenhum número abaixo de 1. Então a gente sempre vai começar, na verdade, a considerar a partir do número 2. O número 2 tem por fatores 1 e 2, ou seja, ele é divisível por 1 e por 2, que é ele próprio. Então, ele é um número primo. O número 3 ele tem dois fatores, 1 e 3, aqui é 3. Ou seja, ele é divisível apenas por 1 e por ele próprio, então ele também é um número primo. Já o número 4 é divisível por 1 e por 4, ou seja, por ele próprio, mas também é divisível por 2. Então, nesse caso, ele não é um número primo. Outros exemplos. Número 7, divisível apenas por 1 e por 7. No caso, divisão inteira, tá? Divisão exata. Por conta disso, ele é primo. Já o 8 é divisível por 1 e por ele próprio, mas também por 2 e por 4. E assim por diante. Né? Já deu para entender como é que é o esquema. Com relação aos fatores, vamos tomar o 8, por exemplo. Ele é divisível por 1, 2, 4 e ele próprio. Excetuando ele próprio, o divisor anterior, veja, que é a metade de seu valor. E nenhum número acima da metade do valor de n, excluindo o próprio n, vai ser um divisor. Portanto, o único fator do n que é maior do que a metade dele é o próprio n. Isso é importante porque a gente vai explorar isso no nosso algoritmo. A gente vai fazer testes com os números para verificar quais são os seus divisores e a gente não precisa testar acima da metade do número. Eu vou criar então um algoritmo para a gente aplicar esse mecanismo e fazer um programinha que verifica se o número é primo. Para isso eu vou definir uma função. Eu começo definindo, com a palavra-chave def, uma função que eu vou chamar de e'. E essa função recebe o número que o usuário vai digitar, que eu vou chamar de n. Eu só vou colocar esse p aqui em maiúsculo. Beleza, 2 pontos, enter. Vamos programar então essa funçãozinha. Como eu disse anteriormente, números iguais ou menores a 1 não são primos. Então eu vou colocar essa observação aqui. Números iguais ou menores que 1 não são primos. Então eu faço uma verificação com o if. Se o número digitado pelo usuário for menor ou igual a 1, eu já retorno direto uma mensagem do tipo número não é primo. Número não é primo. Beleza, está feito aqui o primeiro caso. Tá? Tiro esse recuo. Agora vamos verificar de 2, né, dividindo por 2 até chegar à metade do número. Então, verificar de 2 a n dividido por 2. Como são várias verificações sucessivas, a gente vai precisar agora de um laço for, ou de um laço de repetição. Eu vou usar um laço for, com uma variável de controle que eu vou chamar de i, e eu vou usar a função range. Então, for i in range, uma função que vai gerar uma sequência numérica, iniciando em 2 e terminando na metade de n. N dividido por 2. Aqui eu vou usar n barra barra 2, para me dar a divisão exata, tá? Divisão real por 2, para evitar arredondamentos. E aí, colocamos aqui os 2 pontos. Então, para cada número, nesse intervalo de 2 até a metade de n, o que vai acontecer? Eu vou verificar se ele é divisível ou não. Então, eu vou usar o if de novo, se o n módulo i for igual a 0, por que n módulo i igual a 0? Eu estou usando a função de módulo que retorna o resto da divisão inteira. Então, se o resto da divisão de n por i for 0, significa que o número não é primo, porque a divisão é exata. Então, nesse caso, eu coloco essa mesma mensagem aqui de cima. Número não é primo. Deixa eu copiar ela para cá. Número não é primo. E só isso.
E aí eu vou sair dessa indentação, volto aqui para baixo e coloco uma mensagem return número é primo. Sim, o número é primo. Quando que essa mensagem, esse return aqui vai ser executado? Caso todos os números de 2 a n sobre 2 forem testados e nenhum deles for divisor, de acordo com essa expressão. Então, nesse caso, a gente sabe que apenas o 1 e o próprio número são divisores. E essa é a definição de número primo. Beleza, está feita a função para determinar se o número é primo ou não. Agora, vamos escrever aqui uns comandinhos para pedir para o usuário digitar um valor e fazer o teste. Tá? Então, eu vou criar uma variável num, de número, que vai receber o retorno de input, e eu vou pedir para o usuário digitar com uma mensagem do tipo entre com um número. Aí é o seguinte, a função input sempre retorna string, tá? E eu preciso que seja um número para poder fazer essa verificação. Então eu vou converter para inteiro com a função int, englobando a função input. Tá? Englobei o input dentro de um int. Converti para inteiro. Aí o que eu vou fazer? Agora, na sequência, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de res de resultado, que vai receber o retorno da função é' aplicada ao número que o usuário digitou. É' num. Beleza, aí é só mandar imprimir na tela o resultado. Então, print, eu vou usar uma string formatada, então f, abro aspa, fecho aspa, e aqui dentro eu vou colocar, neste parâmetro posicional, o valor que o usuário digitou. Isso é uma pergunta. Número que o usuário digitou é primo? E aí na sequência eu vou colocar o conteúdo da variável res, que é o resultado. E agora a gente pode fazer o teste então no nosso programa. Vamos rodar? Então, run. Vamos lá. Entre com um número. Vamos supor que o usuário digitou o número 20. Enter. O 20 é primo? Não, o 20 não é um número primo. Ele é divisível por 1 e por 20, mas também é divisível, por exemplo, por 2, por 4, por 5, por 10, que é a metade dele. Então não é primo. Rodar de novo. Outro número. 101. Enter. O 101 é um número primo. Ele só é divisível por 1 e por ele próprio. Olha que legal. De novo, mais um teste. Número 66. O número não é primo. Números pares não vão ser primos, exceto o número 2. E finalmente, eu vou rodar agora com outro número. Vamos supor o número 97. 97 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele próprio. Beleza? Então essa função que eu criei aqui é uma função para determinar se o número é primo. Deixa eu colocar um comentário. Função que determina se um número é primo. Uma coisa interessante dessa função é que ela tem uma complexidade, um número big O, complexidade, igual a O de N, que não é necessariamente uma performance muito boa para o algoritmo. A gente pode melhorar isso aqui. Como é que a gente pode melhorar esse algoritmo aqui? A gente pode melhorar sabendo do seguinte, olha só, tem uma teoriazinha aqui embaixo. Os fatores de um número eles ocorrem em pares. Tá? Como assim pares? Se eu tenho um fator A e um fator B, ou seja, dois números divisores do número n, vai existir um fator tal que A vezes B vai dar o próprio n. Como assim? Eu tenho um exemplo aqui. Suponha o número 18 e eu tenho fatores A e B. O A em ordem crescente e o B em ordem decrescente. Olha que interessante. 1 é divisor de 18 e o próprio 18 também é. Então, se eu fizer 1 vezes 18, dá 18. O próximo divisor é 2. 18 é divisível por 2. E o próximo divisor em ordem decrescente é o 9. 18 é divisível por 9, dá 2. Se eu multiplicar 2 por 9, dá 18. O próximo divisor é 3. 18 também é divisível por 3. E o próximo em ordem decrescente é o 6. Mesma coisa. Se eu fizer 3 vezes 6, é igual a 18. Então veja que os fatores ocorrem sempre nesses pares que ficam nos extremos e vão se aproximando até chegar mais ou menos na metade. Bom, e daí? Daí é o seguinte, a gente vai excluir o primeiro, que é o 1, e o próprio número, porque esses números fazem parte da definição de primos. E aí a gente sabe o seguinte, se o número não for divisível pelos fatores dessa coluna A, então o número também não vai ser divisível pelos fatores da coluna B. Por quê? Porque A vezes B dá o número, mas se ele não for divisível, se não existir o número da coluna A, não existe a multiplicação por B e, portanto, não existe esse resultado que dá o próprio número.
Beleza. Sabendo disso, a gente pode determinar onde estão os números da coluna A e onde estão os fatores B. E onde é que eles estão? A linha que separa ambos é a raiz quadrada do número. Então, os valores de A se encontram abaixo da raiz quadrada de n e os de B acima da raiz quadrada. Então, tudo que a gente tem que fazer é testar a divisibilidade do número pelos valores de A, ou seja, os valores abaixo da raiz quadrada. Eu não preciso testar os números de n até a metade de n. Basta testar de n até a sua raiz. Isso é muito mais rápido, o algoritmo fica muito mais rápido, principalmente para números grandes. Então a gente pode fazer uma pequena modificação no nosso programa aqui em cima, para ele verificar de 2 até a raiz de 2. A raiz de n, na verdade, e não até n sobre 2. Como é que a gente faz isso? Eu vou manter essa primeira instrução, né? Se o número for 1 ou menor, ele não é primo. E agora a gente vai verificar de 2 até raiz de n. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou manter o for in range, começa em 2 e aí vai até a raiz de n. Para isso, eu vou precisar importar o módulo math para poder calcular a raiz quadrada. Ele não vai calcular diretamente, eu preciso desse módulo. Então, import math. E aí aqui dentro eu vou fazer ele testar os números de 2 até math.sqrt, que é a função que calcula a raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Do número n. A raiz quadrada pode ser um número quebrado, né? Alguns números têm raiz quadrada, que é um número exato, outros têm um número quebrado. Então, a gente precisa converter isso aqui para inteiro, para a função range poder operar, porque ela funciona com números inteiros. Então, é só botar um int aqui e envolver esse math.sqrt nos parênteses do int. Além disso, pode ser que o arredondamento seja feito para baixo. Então, para a gente não perder nenhum valor, a gente ainda tem que somar 1 aqui, para garantir que a gente esteja bem no meio mesmo do valor da raiz quadrada. Feito isso, então, a nossa função, o nosso laço for vai de i, que é 2, até chegar na raiz quadrada arredondada para cima do número n. E aí é só fazer o teste. Que teste? O mesmo teste. Verifica se o n mod i é igual a 0. Se for, não é primo. Tá? Se não for, se nenhum deles for, então o número é primo. É uma modificação simples, pequena, que eu vou testar agora. Vou rodar. Aí é só colocar um número aqui embaixo, vamos supor o número 97. O número é primo. Beleza, outro número. Vamos testar com 26. 26 não é primo. Vamos testar com outro agora, um ímpar. Um número ímpar, 69. 69 não é primo. E finalmente com o número 71. 71 é um número primo. Aqui não dá para perceber muito bem essa diferença de performance que eu citei, porque eu estou usando números pequenos, mas para números muito grandes, na casa dos trilhões, quatrilhões, quintilhões, a diferença ela existe. E é grande, é muito pronunciada. Porque a complexidade, agora o big O desse tipo de função, deixa de ser O de n e passa a ser O raiz de n. Isso muda todo o jogo aqui. Como assim muda todo o jogo? Bom, deixa eu puxar uma calculadora para a gente entender. Tem uma calculadora aqui, científica. Vamos supor que eu queira verificar se o número 9 bilhões é um número primo. Quantos testes o meu programa faz com o primeiro algoritmo? Ele faz de 2 até n sobre 2, ou seja, ele faz isso aqui, de 2 até 4 bilhões e 500 milhões de testes. Só aí ele vai saber se o número é primo ou não. É bastante teste, né? Bastante processamento. Se em vez disso, a gente fizer usando a raiz quadrada, em vez de usar n sobre 2. Nesse caso, a raiz quadrada de 9 bilhões, tá aqui, é 94.868 aproximadamente. 94.868. Isso é um número muito menor do que 4 bilhões e meio. Quantas vezes menor? Vou colocar aqui, 4 bilhões e 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6 milhões. Dividindo por 94.868 dá uma diferença de 47.434 vezes. Ou seja, o algoritmo é extremamente mais rápido, é exponencialmente mais rápido. Uma modificação simples faz o algoritmo ser muito mais performático. E o nosso objetivo, meu objetivo aqui ensinando esses algoritmos para vocês, é justamente isso, que você aprenda a pensar, raciocinar e montar o algoritmo. O objetivo não é você ser capaz de calcular o número primo com Python ou outra tarefa qualquer, porque isso tem de monte aí já pronto.
O objetivo é explicar passo a passo para que você entenda e seja capaz de criar os seus próprios algoritmos depois e sempre tendo em mente essa ideia da complexidade, de como criar o algoritmo mais performático, o algoritmo mais preciso possível. Isso é muito importante porque faz bastante diferença como o algoritmo é construído. E isso você vai aprender com a prática ao longo do tempo. Beleza, gente? Então tá aí. No vídeo de hoje vimos duas formas de verificar se um número é primo utilizando um script em Python. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!